Então, pessoal, mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Karl Marx, né? Continuar falando sobre Karl Marx. Na aula passada, vocês viram um vídeo falando mais sobre a biografia dele, do trabalho dele mais superficialmente. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o Manifesto do Partido Comunista, né? Que talvez seja o livro mais famoso dele, um dos mais famosos. Ele fez também o Capital, que é um livro que ele se compromete a discutir o capitalismo, o sistema capitalista. É um livro mais denso, é um livro, um colosso, né? Um livro bem grande. O Manifesto do Partido Comunista ele é mais simples, é um livro mais palatável, um livro que você consegue entender melhor. Eu li ele durante a faculdade, a gente vai tentar fazer uma discussão breve aqui sobre o que se trata este livro. Eu já estarei aqui olhando para o slide de vocês para não perder, para que a gente não saia do mesmo tom, né? Nessa caixa vermelha vocês estão vendo aí uma citação do Marx, né? Que ele fala sobre um espectro ronda a Europa, né? Dependendo da tradução você vai encontrar um fantasma ronda a Europa. Que fantasma seria esse? O comunismo, né? Então, ele vai falar sobre os movimentos que estão acontecendo. A gente vai ter a publicação desse livro em meio a uma série de revoluções e levantes que estão acontecendo na Europa, em relação em tentativas de troca de sistema de trabalho, em tentativa dos trabalhadores de novos direitos, em contestação do poder político, entre outras coisas. O Manifesto do Partido Comunista ele é publicado em 1848, se não me engano, né? Então, e ele vai nascer desse contexto, né? Mas de que contexto é que saiu Marx, né? O Karl Marx, que é tão conhecido. Ele nasceu onde hoje, a Alemanha, na época dele não era. Ele nasceu no início ele viveu, na verdade, nesse processo aí de revolução industrial. Ele presenciou todo esse sistema capitalista, toda a forma em que o homem foi, como é que eu posso falar, se acoplando ao sistema de produção, né? Ele quase como se o homem se desumanizasse um pouco no processo desse trabalho. Essa é uma das grandes questões e uma das grandes críticas que o Marx faz ao sistema capitalista. O que é que ele vai dizer? Que esse sistema ele é essencialmente desumano, né? Então, nesse livro ele vai criticar aí as condições de trabalho, né? As frases em que ele fala sobre isso, principalmente falando que nesse sistema em que o capitalismo se encontra, século XIX, né? Meados do século XIX, nós temos aí um sistema em que o burguês, o dono dos meios de produção, apenas enricava, enquanto ele se alimentava aí do trabalho do proletário, né? Que apenas existia e trabalhava muito, bem mais do que o burguês, né? Que não trabalhava, só era dono dos meios de produção e permanecia em miséria. Então é isso que o Marx vem criticar bastante, as condições de trabalho, né? Principalmente. Então, um ponto interessante que eu separei para vocês no terceiro ponto, que é a história da sociedade e a história das lutas de classe. Para Marx, esse é o desenvolvimento da história da humanidade. Essa é a concepção que Marx tem de história. O que é a história para Marx? Uma história de luta de classes. Ele vai iniciar lá dos gregos, né? Tinha os patrícios e os escravos. A gente vai ter na Idade Média os senhores e os servos. E a gente vai ter aí na Idade Moderna e na contemporaneidade, né? Essa questão aí, na contemporaneidade, na verdade. O burguês e o proletário, né? Então, o que seria isso aí? Ele vai dizer que durante toda a história existiram classes que oprimiam e classes que eram oprimidas. Pessoas que se alimentavam basicamente
força de trabalho de outras. Então, ele vai dizer que durante toda a história as classes elas se contraporam, elas entraram aí em choque. E a partir disso a sociedade foi se desenvolvendo, né? Então, para Marx, a história da humanidade é uma história das lutas de classe e dos meios de produção. Então, ele vai fazendo, durante o trabalho dele, ele fala sobre o socialismo, é claro, e muito, mas ele debulha bem mais o que é o capitalismo, né? Ele estuda, para dizer, e fala, né? Ele não só estuda, como ele publica muito, falando sobre o que é o capitalismo. E é uma sugestão que eu dou para vocês, né? Tanto que se fala de comunismo, todo governo, não estou falando de um governo específico, né? Como o próprio Getúlio Vargas fez no Brasil. Quando tem um interesse em algo específico, acaba apontando para outro como comunista, como aquilo outro. Então, a gente tem que conhecer, ler, entender, estudar para poder criticar, se posicionar, saber se tem alguma ideia que compartilha ou se é totalmente contra, avesso àquilo que está sendo proposto e o que está sendo discutido, né? Então, o Marx ele vai apresentar aí essas duas classes sociais, importantíssimo que vocês sabem, porque vocês vão cair muito em vestibular e vocês vão estudar em outros sistemas também, em outras disciplinas, né? Que é o burguês e o proletário. O que é o burguês? Aquela pessoa que é dona dos meios de produção. Como assim? Ele é o dono da fábrica. Ele é o grande empresário, dono daquele local onde os proletários trabalham. O que é o proletário? O proletário ele é aquela pessoa que não possui meios de produção. Ele apenas possui a sua força de trabalho. É uma pessoa que ela consegue... depende da sua força física para sobreviver, né? Então, a gente vai, no próximo slide, a gente vai ver algumas frases do Marx e tentar entender um pouco das ideias dele através dela. Lembrando, esse vídeo ele é apenas um comentário, né? Embora o livro seja pequeno, mas ele tem bem mais do que eu estou oferecendo aqui. Se vocês quiserem, né? Um livro que tem PDF disponível, fácil, e é um livro curto, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais, não deixem de ler. Então, a primeira frase aí que vocês estão vendo é: proletários, tá aqui, proletários do mundo inteiro, univos. O que é que Marx está falando com isso aí? Essa ideia dele, ideia não, isso é fato, né? De que existem mais pobres, mais proletários do mundo do que burgueses. A elite, o número em quantidade da elite é muito inferior à classe pobre, à classe que vive com pouco. Aí deixa eu ajeitar a câmera aqui, que vive com pouco, né? Então, o que é que o Marx sugere? Que essa classe, que ela é tão... está tão oprimida dentro desse processo do capitalismo, que ele está excluído desse processo, por não possuir os meios de produção, eles se unissem e eles fizessem a revolução, que aí viria então a ditadura do proletariado, onde essa classe ela tomaria o controle. O livro ele é bastante panfletário, ele tem ideias mesmo de estruturação de como seria um movimento revolucionário, né? Segunda frase: o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Ele vai dizer que existem classes dominantes que administram as forças políticas. Ou seja, um exemplo, né? Você é de uma classe específica, por exemplo, eu sou um agricultor, um grande fazendeiro, né? Um grande agricultor, e eu me enfio dentro da política. Então, eu começo a formular leis, projetos de leis que favoreçam a minha classe. Nesse sentido, quando você chega ao poder, quando eu chegar ao poder, eu vou acabar usando desse poder que eu tenho para conseguir benefício próprio, para a minha classe, né? E nesse processo, oprimir uma outra. A gente sabe que quando isso acontece, é uma roda de uma pessoa fica em cima e outra fica embaixo, né? Sendo esmagada, no caso. Terceira frase: o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. O que é que ele vai dizer?
que a propriedade no estilo burguês, que é o que se conhece, ele seria abolido no processo do comunismo, né, na formatação da sociedade para um modelo comunista. O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns a toda a classe burguesa, que é o que eu acabei de falar. Essa ideia de que a classe dominante ela manipula o jogo político, manipula a administração para se manter liderando, para se manter no poder. E por último, muitas informações nesse livro, eu só trouxe algumas. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais. Apenas suprime o poder de escravizar o trabalho de outrem por meio dessa apropriação. O que é que o Marx vai falar aí? Ele vai falar para a gente que no processo do comunismo, essa forma de apropriação do trabalho de uma outra pessoa será eliminada, né? Será essa forma de escravizar a pessoa por meio daquele trabalho seria eliminada. Então, o nosso vídeo de hoje é esse. Então, até a semana que vem e vão lá no aplicativo ver se tem alguma atividade.